Os custos de produção com a dieta das vacas leiteiras pode chegar a até 70% dos gastos de uma propriedade. Em tempos de incerteza e crise econômica com a pandemia de coronavírus, cuidados na formulação de dietas são importantes para aumentar um pouco a margem de lucro do pecuarista. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o médico veterinário, também gestor técnico de bovinos leiteiros da Agroceres Multimix, o Gilson Dias Júnior, que é doutor em nutrição de vacas leiteiras pela Universidade Federal de Lavras, também pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e já está aqui conectado conosco. Boa noite, Gilson. Obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva, especial da Mega Leite na TV. Boa noite, Leila. Para mim é um prazer poder participar do programa e queria dar boa noite a todos. Obrigada, Gilson. Bom, o produtor de leite precisa enfrentar aí muitos desafios, para conciliar os altos custos de produção com a necessidade de alimentar muito bem os animais. Quais as principais dificuldades, nesse momento de incertezas que a gente vem enfrentando com a pandemia? Certo, Lília. Basicamente, esses dois fatores são determinantes para a gente entender e relacionar com os resultados na fazenda. Um deles é que as vacas de leite, elas têm exigências diferentes em função da parte da lactação em que ela se encontra, E também é fase da vida. Então, é um processo dinâmico. Os animais mudam a todo momento as exigências e a gente tem que estar sempre trabalhando na parte de gestão desses números, dessas demandas dos animais para poder ser eficiente, trabalhar com nutrição de precisão. O segundo ponto é que a gente não controla os preços. Então, o preço do leite, muitas vezes, o produtor entrega o leite sem saber o preço que ele vai receber no final do mês. Então, basicamente, como não controlamos os preços, ou seja, o que está fora da porteira, a ideia ou o grande desafio é a gente trabalhar com o que a gente tem, ou seja, trabalhar com a maior eficiência para dentro da porteira, ou seja, trabalhar com os custos, com ingredientes e tudo que a gente pode fazer para diminuir os custos, que é o que a gente pode controlar. Que a gente vem acompanhando também são as altas constantes do dólar, que tem fechado acima de R$ 5, acaba sendo também um grande desafio. De que maneira essa valorização vem afetando o planejamento dos produtores de leite? Certo. De várias formas, mas sendo breve, um exemplo são os ingredientes das rações, das dietas dos animais. Então, normalmente, uma dieta tradicional é a base de milho e soja, e os produtores, ao longo dos anos, vem utilizando os coprodutos da indústria como estratégias alternativas ao milho e à soja. Principalmente ao milho, a gente tem casquinha de soja, polpa cítrica e outros alimentos. O que acontece com um exemplo disso é que a alta do dólar, ela possibilitou ou incentivou, às vezes, a exportação desses coprodutos. Então, a escassez desses coprodutos aumenta os custos das dietas. Então, uma estratégia é trabalhar e definir a médio e longo prazo, a curto e médio prazo, quais são os ingredientes que eu tenho disponível para as dietas, e qual a porcentagem de cada um entrar nas rações, isso baseado no preço do dólar cada vez mais aumentando, ou que encarece essas matérias-primas de várias formas. É verdade, justamente isso que eu queria te perguntar, quais as alternativas para o produtor de leite nesse momento, O amido é ou não uma boa alternativa? Quais as alternativas que ele encontra? Lília, é uma ótima pergunta, Então, o preço do milho ele tem influência no mercado e é controlado basicamente pela oferta, e uso. Então, basicamente, esse ano, tanto a nível nacional como internacional, a produção foi relativamente boa, Então, a disponibilidade é boa. E um aspecto interessante a ser observado é que, devido à pandemia, parte dessa produção que é utilizada do milho para etanol, ela foi diminuída, porque o fluxo de carro diminuiu, então acaba que a gente tem um menor uso de etanol, então a disponibilidade de milho esse ano, a tendência é que tenha preços mais competitivos comparados com anos anteriores como ingrediente de dietas, Então, o amido é sim uma boa estratégia de utilização em dietas. Um aspecto importante a ser lembrado é que toda vez que a gente trabalha com alto amido, advindo do milho então, e a gente tem esse ingrediente ofertado num custo competitivo, é trabalhar a questão de formulação baseada em fibra efetiva, ou seja, tamanho de partícula dos volumosos, para, combinado com esse amido utilizado nas dietas, a gente conseguir manter saúde dos animais, saúde e produção baseado nesses princípios, ou seja, formular pensando no amido, mas também pensando na fibra.
Com certeza, estratégias aí muito importantes também para o pecuarista. Gilson, obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, Lira, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.